1 Tessalonicenses 5, 14 a 18, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Longânimos é pacientes. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é colocada nesse texto, no versículo 18, junto com uma série de comandos que era preciso ser praticado apesar das emoções. O texto coloca coisas do tipo: é necessário chamar a atenção do insubmisso, é necessário consolar o desanimado, é necessário amparar o fraco, é necessário ser paciente com todos. É necessário evitar retribuir o mal por mal. É necessário se alegrar sempre. É necessário orar sem cessar. Essas necessidades, essa voz de comando, todas elas, todas as ordens, todos os comandos, têm uma coisa em comum. Todas elas precisam ser praticadas apesar das emoções. O principal inimigo para se praticar essas coisas é a emoção. Porque a gente não consegue ter paciência com quem é insubmisso. Porque Paulo diz: quando alguém for insubmisso contra você, chama a atenção dele, chama ele para perto, ajuda ele. Quando tem um fraco, ajuda o fraco a levantar. Tenha paciência com todas as pessoas ao seu redor. Por que a gente não consegue fazer? Porque, no geral, nossa cultura é uma cultura de pessoas reativas e não de pessoas proativas. A reatividade implica que eu reajo à emoção que eu estou sentindo e que foi provocado por uma circunstância. Eu estou me sentindo mal porque você disse algo que me fez me sentir mal, então eu reajo à altura e eu faço aquilo que Paulo diz que não é para fazer. A ninguém paga mal por mal. Se alguém te fizer mal, pague o bem. Mas como é que eu vou pagar o bem se eu não sou sangue de barata? É a desculpa perfeita, não é? Desculpa perfeita. Pastor, quando eu vi, o sangue subiu para a cabeça e aí já era. Paulo está dizendo para a gente que tem coisas que a gente precisa fazer, mesmo que esteja sentindo outra coisa. E eu estou falando de todas essas coisas para então falar da gratidão que está no mesmo bojo, no mesmo conjunto. Mas eu não posso falar para você ser grato se você não entender que Paulo está falando sobre muitas coisas que não tem absolutamente nada a ver com sua emoção. E aqui tem uma filosofia que atrapalha. Toda vez que alguém age na contramão da emoção, nós o acusamos de ser hipócrita, falso. Fulana é a maior falciane que eu sei. Por que você acha que fulana é falciane? Porque fulana está morrendo de ódio, está com raiva da amiga, aí, só para não perder a amiga, ela trata bem, dá presentinho, mas eu sei que ela está com raiva. O nome disso, gente, não é falciane. O nome disso é equilíbrio. O nome disso é inteligência.
Eu quero perder essa pessoa? Não. Então, porque eu vou tratar ela mal se eu não quero perdê-la? Não, mas se você está com raiva, você tem mais é que tratar a pessoa mal. Não. Minhas emoções não deviam mandar em mim. Eu devia dar conta de fazer o que eu sei que é preciso ser feito, independente de como eu estou me sentindo. Um pai, chateado, magoado, com raiva, pediu um atendimento, ele precisava falar, e aí, sentou na minha frente, pai de 2 crianças pequenas, talvez 3, 4 anos, no máximo 5. E aquele pai me contou uma história, ele disse: pastor, a minha mulher está bicuda comigo tem 2 semanas, me trata mal, eu falo, ela não responde, eu tento conversar, ela não fala comigo. Aí, hoje de manhã, dia da feira, ela chegou, toda sorridente, tranquilo, e: ô amor, me dá dinheiro para a feira, que acabou a comida das crianças. Aí, pastor, eu fiz com ela o mesmo que ela fez comigo por 2 semanas, fingi que não escutei, virei a cara e saí. E aí ele fez a pergunta. Não devia ter feito a pergunta, mas ele fez a pergunta para mim. Ele falou: você não acha que eu estou certo, pastor? Não, meu filho, eu não acho. Mas pastor, você não acha que eu vou ser hipócrita se eu estou com raiva da mulher, aí vou sorrir para ela, pegar a minha carteira e dar o cartão para ela e fazer compra? Você não acha que isso é hipocrisia? Não, eu não acho que isso é hipocrisia. Eu acho que isso é responsabilidade. Eu acho que isso é honra. Eu acho que isso é hombridade. Eu acho que isso é equilíbrio. Mas por que eu tenho que te falar disso? Porque nós treinamos a nossa mente para achar que gente que está com raiva e trata o outro bem, mesmo estando com raiva, é falso. Gente que está com vontade de socar o outro, mas em vez de socar, ele abençoa, ele toca, ele libera, ele melhora a vida da outra pessoa. A gente chama essa pessoa de falsa e de hipócrita. Mas é exatamente isso que Paulo está mandando a gente fazer. Ter paciência com o outro, irmãos, não tem a ver com eu me sentir paciente. Eu posso estar me roendo por dentro e ser paciente com o outro, porque ser paciente é uma ação, não é um sentimento. Ser bondoso com o outro não tem a ver com como eu estou me sentindo. Ser bondoso com o outro é uma ação. Esse conjunto de coisas que Paulo coloca não soa bem para nós, porque nós somos pessoas reativas. Nossa cultura é uma cultura de reatividade. E, aliás, nós achamos feio, achamos estranhos culturas como a cultura oriental, onde as pessoas são muito mais comedidas com as emoções, onde elas tomam posturas muito mais baseadas na honra, muito mais baseadas na decisão. Embora tenho que abrir um parêntese para dizer que a globalização está estragando com a cultura oriental, e os orientais estão ficando igual a gente, reativo também. Infelizmente. Mas ainda tem focos culturais preservados para aqueles lados. Mas o fato é que eu preciso ajudar você a entender, não a entender que as culturas orientais menos reativas estão certas e a nossa está errada. Não é isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda é que a ordem do apóstolo Paulo é para você fazer o que sabe que tem que fazer, independente de como você esteja se sentindo, porque nós somos treinados para agir da forma como nos sentimos. Me lembro de uma irmã que me ligou, era dia da ceia do Senhor. Ela me ligou e falou assim: pastor, eu não posso tomar ceia. E aí eu acho que eu nem vou na igreja, porque ir na igreja no dia da ceia e não tomar a ceia é até vergonha, né? Eu falei: irmão, vai para a igreja, mesmo que você não tome ceia, mas por que você não vai tomar ceia? Ela disse: pastor, porque o meu coração está cheio de raiva. E eu perguntei: e por que você está com raiva? Não é de mim não, né, que você está com raiva. Não, pastor, é da minha filha. A menina aprontou comigo, foi uma rebelde. E pastor, eu estou com muita raiva. Como é que eu vou tomar ceia, pastor, com raiva?
Eu perguntei: você xingou sua filha? Não. Você falou mal dela para alguém? Não. Você deu um escândalo aí na rua para todo mundo ver? Não. O que você fez de errado? Ué, pastor, isso, meu coração está cheio de raiva. Ah, entendi. Nota que as pessoas acham que tem um erro, um pecado feio na emoção, mas não tem. Eu disse para ela: irmã, essa raiva resolve quando você desabafar. Desabafa, fala dessa dor para alguém de confiança que isso passa. E quanto a tomar a ceia, vai tomar a ceia do Senhor. Essa raiva não significa nada. O apóstolo Paulo disse: irai, mas não pequeis. Quando é que a ira vira pecado? Quando você transforma ela numa ação inconsequente e impulsiva, que a nossa cultura acha super certo. Nossa cultura explica ter batido no outro, ter desrespeitado o outro, ter atacado o outro com a frase: desculpa, eu estava com raiva. Não, não é desculpa, porque você devia governar sua raiva. Mas o ponto que eu quero mostrar para você é que não é feio, não é falciane, não é hipocrisia quando você toma a postura de fazer o que sabe, o que acredita, independente do que você sente. E por que eu estou te falando isso? Para a gente chegar na gratidão que está no meio dessa história, no meio de chamar a atenção do irmão insubmisso, no meio de consolar o irmão desanimado, no meio de amparar o irmão que é fraco, no meio de ser paciente com as pessoas ao seu redor, no meio de não retribuir o mal por mal, no meio de tomar uma postura de ficar alegre mesmo que o coração não esteja, no meio de orar sem cessar, Paulo coloca gratidão, dizendo: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo significa em tudo. Pensou que eu ia dar uma explicação assim profunda do em tudo, não é? Careca já estava preparado ali, vai vir uma sabedoria aí. Então, em tudo significa em tudo. Mas em tudo não significa por tudo. O que Paulo está dizendo é que você não tem desculpa para murmurar e reclamar de nada, porque Deus está dizendo que você deve, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer problema, em qualquer vitória, em tudo, apresenta sua gratidão diante de Deus. E quando eu digo que em tudo, não é por tudo, é porque tem algumas coisas que acontecem, a gente não deve agradecer por elas. Porque quando você agradece, você culpabiliza. Por exemplo, quando eu digo para o Johnny, eu quero te agradecer, porque o dia que você pegou meu carro emprestado, voltou os 2 pneus de trás furados. Não sei se você está sabendo. Quando eu agradeço a ele por uma coisa ruim, eu o responsabilizo por isso. Irmãos, pode ficar tranquilo. O Johnny não pegou meu carro emprestado e nem furou os pneus. Já estavam com raiva do coitado do Johnny à toa, não é? Não, ele não fez isso. Quando eu agradeço por, eu culpabilizo. Então eu não posso dizer: Senhor, eu te agradeço pelo câncer. Não, porque Deus não colocou o câncer aí. Deus não é desse. Deus não está trabalhando para colocar câncer. Deus está trabalhando para tirar. Não é o negócio de Deus, não é a empresa dele. O negócio de Deus é outro. Senhor, eu te agradeço pelo meu divórcio. Não, Deus não está no negócio do divórcio. Ele está no negócio dos casamentos. Ele está no negócio de sustentar as famílias. Eu não agradeço pelo divórcio. Mas em tudo, naquela situação, você pode agradecer. Eu tenho uma experiência de ter furado o pneu do carro voltando de Vitória, num lugar deserto, escuro, longe de tudo, furou o pneu do carro. Eu encostei num lugar assim meio matagal, acendi a lâmpada do celular,
E enquanto eu trocava o pneu, eu cantava Agnus Dei. Não tinha ninguém lá para ouvir mesmo, podia cantar à vontade. Inclusive desafinadamente, ninguém ia saber. Cantava Agnus Dei e agradecia a Deus. Senhor, eu estou grato. Estou grato porque o pneu furou? Não. Estou grato porque furou num lugar deserto? Não. Estou grato porque furou no meio da madrugada? Não. Eu estou grato porque eu tenho um carro para furar pneu no meio da madrugada, num lugar deserto. Deixa eu te contar uma coisa. Tem algumas pessoas que nunca vão furar o pneu no lugar deserto, no meio da madrugada, porque eles não têm carro. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um carro que fura pneu no meio da madrugada, no lugar deserto. Quando Paulo diz, em tudo dai graças, ele está dizendo, você precisa tomar uma postura que vai além do seu emocional, que vai além de como você se sente, que você tome a postura de ser grato. Porque esse porquê, eu tenho um porquê muito bonito para te dar. Na verdade, eu tenho dois porquês. Mas antes de te dar o porquê, o meu porquê, deixa eu te dar o porquê de Paulo. O porquê de Paulo é assim, ó. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando eu estudo o princípio da gratidão, eu descubro que Deus tem uma razão abençoadora para ter me mandado ser grato. Deus tem uma razão. E a razão de Deus para me mandar ser grato é que quando eu sou grato, tem uma bênção que acompanha a gratidão. E quando eu não sou grato, então eu sou ingrato e murmurador. Gente, não tem meio termo nesse negócio. Se você não pratica gratidão, desculpa te contar, talvez você não tenha notado, mas se você não pratica gratidão, vai praticar murmuração e reclamação e ingratidão. Desculpa te contar, eu não gosto de contar essas coisas porque são mais notícias. Naturalmente, ou você vai na direção de ser grato, ou você vai na direção de ser ingrato e murmurador. E aí, tem uma bênção para quem é grato e tem uma maldição para quem é murmurador. Quando eu estudo a gratidão e eu entendo o princípio da gratidão, então, a sabedoria me desafia, porque gente inteligente faz o que é sábio. A sabedoria me desafia a fazer o que é certo. Então eu vou fazer o que é certo, porque agora eu entendo que os gratos vão prosperar. Eu entendo que os ingratos e murmuradores vão afundar e vão perder o que tem. É o que está dito na palavra. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Eu entendo. A sabedoria me desafia. Eu vou ser grato, porque eu sou um homem sábio e inteligente. Eu entendi o princípio e vou fazer. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo assim, obedeça ao princípio, porque você é inteligente, é sábio, você estudou o princípio e você sabe como é que funciona. Não. A razão de Paulo é outra. Paulo disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que você vai ser grato? Porque Deus mandou. Porque Deus falou que é para fazer. Porque Deus disse que é assim que Ele quer. Aqui, eu abro um parêntese para te falar de um princípio de Salomão. Salomão disse assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que Salomão quer dizer com isso? Salomão quer dizer que uma pessoa que teme a Deus, ele age como o mais sábio dos homens. O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem QI, tem inteligência e, atrelado à inteligência, ele tem conhecimento, ele sabe como as coisas funcionam. Essa pessoa inteligente, que sabe como as coisas funcionam, ele aplica o conhecimento de forma inteligente às decisões. Então ele toma decisões sábias. Sabedoria é basicamente tomar decisões em relação à vida, que vai fazer a gente chegar aos objetivos da vida com o mínimo de esforço, com o mínimo de gasto. Sabedoria é sair daqui e chegar lá, gastando o mínimo possível, pagando um preço menor. Isso é alguém sábio.
Salomão diz: uma pessoa que teme a Deus, se ele não tiver inteligência nenhuma, se ele não tiver conhecimento nenhum, se ele não entender o princípio, se ele não planejar nada, ele vai viver como um homem sábio. Por quê? Porque ele faz o que Deus mandou. E o que Deus mandou é sábio. Sabe, recentemente, tem uma onda de descobertas científicas que bate exatamente com princípios bíblicos. Tem uma onda de descobertas da física, inclusive de uma ciência nova, que eu não sei se já pode chamar de ciência, chamada física quântica, mas da física, da química, da psicologia, da neurociência. Tem uma onda de novas descobertas que estavam todas na palavra de Deus em forma de ordem. Uma das descobertas recentes, que está sendo colocada na conta da neurociência, e que, para te falar a verdade, eu não tenho pesquisa clara para te afirmar isso, mas está na conta da neurociência, pesquisas recentes sobre o quanto a gratidão, a prática constante, diária da gratidão, e não só gratidão a Deus, gratidão ao filho, gratidão ao marido, gratidão à esposa, gratidão ao amigo, gratidão ao irmão, o quanto que a prática da gratidão melhora o sistema nervoso como um todo. O indivíduo ganha uma sensação maior de felicidade quando ele pratica gratidão. Mas deixa eu te contar, quem teme a Deus não precisa entender o que a neurociência ensina. Não precisa. Quem teme a Deus não precisa ter conhecimento de causa do princípio. Quem teme a Deus vai obedecer ao princípio por uma razão única. Deus mandou. Paulo diz: em tudo, dai graças. Por quê, Paulo? Porque as últimas descobertas da neurociência dizem que gente grata fica rica, que gente grata ativa os neurônios e fica mais inteligente, que gente grata vive melhor e desenvolve o quociente de inteligência a mais, que desenvolve a inteligência emocional, gente grata vai mais longe na vida, gente grata se relaciona melhor, gente grata tem um network maior, gente grata vai mais longe. Por isso, Paulo, que é para agradecer? Não, é para você ser grato, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente vai ser grato porque Deus mandou. Aí Salomão diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você faz o que Deus mandou, porque Deus mandou, e não precisa de explicação. Eu adoro aquela fábula, aquela história, e eu chamo de fábula porque eu não sei se aconteceu, de um irmão caipira que recebeu lá no seu sítio a visita de um teólogo mesmo, teólogo de alto nível. E aí o teólogo foi explicar para o irmão caipira sobre a saga do profeta Jonas, e o teólogo disse: o senhor sabia que na natureza não existe nenhuma baleia capaz de engolir o homem? E que, portanto, o texto bíblico que diz que uma baleia engoliu Jonas, abro parêntese para dizer que o texto hebraico não fala de uma baleia, fala de um grande peixe. Mas recentemente já se descobriu baleias capazes desse feito. Fechei o parêntese e voltei para o irmão do interior. Gente, eu sou ruim de piada por isso, eu explico. Entendeu? Eu estrago as piadas, tudo. Mas voltando para o irmão do interior, o caipira, ele escuta o teólogo explicar para ele: não existe uma baleia capaz de engolir um homem, portanto o texto bíblico está errado. Eu adoro o caipira respondendo para o teólogo a seguinte frase: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Quanto mais que foi a baleia que engoliu Jonas. Adoro esse caipira. E é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: para de fazer pergunta.
Deus falou, em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que seja assim. E por que Deus quer que seja assim? Porque Deus sabe o que a neurociência vai descobrir ainda daqui a 50 anos. Deus já está sabendo, a ordem de Deus tem uma razão de ser. Pastor, então por que quando Deus já sabia das coisas, Ele não explicou para a gente antes? Porque Deus nunca quis te explicar nada. Você fica descobrindo as coisas aí, porque gosta de descobrir. Deus, eu estou falando de você, mas é de mim que eu estou falando. Você gosta de descobrir as coisas, mas Deus nunca planejou que você obedecesse aos princípios, aos mandamentos, porque entende a mecânica do princípio. Deus sempre planejou que você obedecesse por causa dele. Por que você vai obedecer? Porque Deus mandou. Porque Deus disse, não adulterarás. Porque o adultério abre um portal para determinados demônios. Sexo é um ritual liberador de energia. Tem prostitutos e prostitutas cultuais na Bíblia. Eles faziam sexo para invocar demônios. O único jeito de a relação sexual não atrair demônios é quando a relação sexual é feita debaixo da casinha do casamento, porque ali está protegido. Os demônios não podem entrar. Mas, irmãos, eu não preciso entender isso para obedecer ao mandamento. Não adulterarás. Não preciso. Eu só preciso entender. Deus falou, então está falado. Eu não preciso entender o nome dos demônios exatos que serão invocados quando eu errar. Eu só preciso entender que Deus falou. Faça. Se tem alguém perto de você com quem você pode falar, fala para ele assim, faça. Gratidão, irmãos, não é uma coisa para você entender. Tem muita gente sábia, entendida nas ciências da psicologia, ajudando a gente a entender que ser grato muda a vida. Mas Paulo nos dá uma razão a mais. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas apesar de Paulo não gostar muito das minhas explicações, eu vou te ajudar a entender uma coisa. A gratidão declara quem é seu Deus. Paulo, inclusive, diz que quando você pega uma comida sacrificada aos ídolos, Paulo fala isso para os coríntios. Quando você pega um alimento sacrificado aos ídolos, Paulo diz que a comida é sacrificada pela ação de graças. Ganhei um pedaço de carne que foi tirado de um sacrifício na encruzilhada. Me trouxeram um pedaço de carne, colocaram lá, estou eu sabendo. Eu pego a carne e digo assim, Senhor, graças te dou pelo alimento que o Senhor me enviou. Paulo diz, acabou a consagração ao inferno, agora essa carne foi mandada por Deus e ele usou inclusive o diabo para mandar para mim. A ação de graças diz, quem é meu Deus? Quando eu sou grato, eu digo para o mundo espiritual, o meu Deus é aquele a quem eu agradeço. Por isso, Jesus estabelece o princípio assim, aquele que tem, aquele que reconhece que tem, aquele que olha e diz assim, eu estou grato porque eu tenho. Jesus diz, ele vai ganhar mais e ele vai ter a abundância. Mas aquele que tem e vive dizendo eu não tenho, ele vai perder o que tem. E Jesus diz, lançai esse servo inútil nas trevas. Por que lançai o servo inútil nas trevas? Porque esse indivíduo vai perdendo e murmurando, e murmurando, e perdendo, e perdendo, e murmurando, e murmurando, e perdendo, e perdendo, e murmurando. Chega uma hora que ele já perdeu tanto, que ele vai ficar com raiva de Deus e vai se perder. A perdição nunca acaba na vida dos murmuradores, dos reclamadores. Por outro lado, a promessa de Jesus é que quem é grato nunca para de ganhar. E Jesus diz, ele vai ter abundância. Tem uma bênção que acompanha quem agradece. E tem uma maldição que acompanha quem murmura. Aliás, a maldição que acompanha quem murmura foi profetizada pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10 de Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios.
Paulo diz assim: não murmureis, porque Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. Então, quando eu te apresento essa ideia, eu estou te dizendo, se você é murmurador, você vai perder aquilo que é alvo da sua murmuração, porque o anjo destruidor, e ele tem esse nome porque ele destrói, e não se engana com o nome anjo, porque existem anjos da luz e anjos das trevas na Bíblia. Então, anjo não é sinal de coisa boa. Pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Aquele anjo, por causa do nome que segue a palavra anjo, não pode ser coisa boa. Esse é um anjo destruidor. Então, ele não é desse lado da força, ele é do outro lado da força. E esse anjo destruidor, ele é atraído por murmuração. Quando a gente estuda a angelologia e a parte dentro da angelologia, que é a demonologia, que estuda os demônios, os principados, as potestades, a gente descobre que os demônios estão classificados em castas. E cada casta de demônios tem uma preferência específica por um tipo de pecado. Por exemplo, na nossa região e na nossa cultura, a gente herdou um sincretismo religioso que chama os demônios especialistas em pecados sexuais de pombagírias. Mas, por exemplo, na cultura grega e romana, esses deuses eram Afrodite e Vênus. Mas é o mesmo que a gente chama, a mesma casta, a mesma espécie, a mesma ordem de demônios que nós chamamos na nossa cultura de pombagíria. E a especialidade desse demônio é pecado sexual. Ele adora pecado sexual. Quando tem pecado sexual, ele vai no cheiro. Mas tem uma outra ordem, chamada destruidor, que é um tipo de demônio que responde ao pecado de murmuração, de reclamação, de ingratidão, de descontentamento, que está classificado no texto bíblico como alguma coisa que faz mal. Por quê? Porque Deus tem uma vontade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando você se rebela contra a vontade de Deus, você anda na direção desse indivíduo inimigo. E eu fecho essa palavra te dizendo que o desafio da gratidão da parte de Deus não está restrito e unicamente direcionado a uma gratidão a Deus. Não. Quando o texto diz em tudo dai graças, o foco é na gratidão e não a quem. Portanto, Deus não espera, meu irmão, minha irmã, que você seja grato apenas a Deus pelo bem que Deus te faz, mas que você seja grato a quem preparou o café da manhã. Ah, não vou ser grato, não. Porque quem fez o café da manhã fez mais do que a obrigação, foi eu que comprei. Tem que ter feito mesmo. Quando Deus chama você para gratidão, Ele está chamando você para gratidão para quem fez o almoço, para quem trouxe alguma coisa para dentro de casa. Quando Deus chama para gratidão, Ele está te chamando para ser grato pelo marido que Deus te deu, mas também Ele está te chamando para ser grato ao marido que Deus te deu. Deus está te chamando para ser grato pela esposa que Deus te deu, mas Ele também está te chamando para ser grato à esposa que Deus te deu. Deus está te chamando para ser grato ao filho que nasceu com saúde. Não, ser grato pelo filho que nasceu com saúde, mas Deus também está te chamando para ser grato ao filho. Não, pastor, não vou ficar agradecendo o pessoal lá de casa, não. Porque eles vão se achar e vão me tratar mal. Teologia não, psicologia de porta de boteco. Sabe psicologia de porta de boteco? Não trate a sua namorada muito bem, porque ela vai se inchar e te tratar mal. Estudou 10 anos na Universidade de Harvard para descobrir a técnica psicológica seja frio com a namorada. Sabe nada de gente. E aí não agradece
porque tem um impulso contra a gratidão na alma dele e inventa desculpa, dizendo, não vou agradecer não, porque se eu agradecer a pessoa vai se achar. Vai perder a pessoa que você não agradece. Você vai perder a pessoa que você não reconhece. Porque quem não agradece, perde. Mas não perde só gente. Quem não agradece, perde gente, perde dinheiro, perde roupa, perde bens, perde lugar, perde amigos, perde situações. Por quê? Porque não é grato, porque murmura. O desafio do culto de hoje para você é para que você olhe para 2020 e seja grato.